Oi, irmãos. Amém? Então vamos começar então a nossa palavra. Não, pode deixar. Amém, Senhor. Vamos abrir a nossa palavra lá em 1 a Coríntios 3:11. Amém? Onde a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. Amém? Vamos abaixar então a nossa cabeça. Amém, Senhor Deus, Pai. Todo-Poderoso, Pai. Obrigada, Senhor, aqui, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Aonde ela diz, Pai, que o Senhor, Pai, já deu, Senhor, o fundamento, Senhor, para cada um de nós. Mas cabe a nós, Pai, se nós, Pai, vamos ser, Pai, fundamentado, Pai, em cima da rocha, que essa rocha representa o Senhor Jesus, Pai, ou não, Senhor. Mas que nesta noite, Pai, nós venhamos, Senhor, a estar, Pai, com o coração arado, Pai, com o coração, Senhor, preparado, Pai, para receber, Senhor, para saber mais, Pai, daquilo, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a receber, Pai, essa semente, Pai, e que nesta noite, Pai, o Senhor vá, Pai, amarrando, Pai, todo ladrão, Senhor, de semente, Pai, que ele venha ser amarrado, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que não venha roubar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, vamos abrir também aqui a nossa palavra, lá em Mateus 7:24. E o tema da nossa palavra nessa noite, ainda há tempo. E lá em Mateus 7:24, a palavra do Senhor diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, meus irmãos, antes de preparar esta palavra, eu tinha, como hoje é o Dia das Mães, eu falei, Senhor, me dê uma palavra que fale sobre as mães. O Senhor disse, mas o Dia das Mães são todos os dias. Mas assim como diz ali na palavra do Senhor, em Mateus 12:46. E ele disse ali que toda mãe, a verdadeira mãe, o nosso dia são todos os dias, mas a verdadeira mãe são aquela que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. E o Senhor foi e me deu essa outra palavra, que eu creio que da mesma maneira, né, vai edificar o coração das irmãs. Amém? E dos irmãos também. Amém? Então, a palavra, o nosso tema hoje, ainda há tempo. Então, antes de eu entrar aqui na palavra do Senhor, esses dias colocando a Emanuele para ver um desenho, e o Senhor foi e falou, né, para que eu viesse a ver também aquele desenho. Ele disse, é rapidinho, é só 7 minutos. Então, ali de pé mesmo, eu vi aquele desenho, onde contava a historinha dos 3 porquinhos. Aonde estava ali os 3 porquinhos,
E a mãe disse: filhos, já é tempo de vocês, né, buscar a ter responsabilidade, a ter as suas próprias casas. Então já é tempo. Mas eu falo para vocês que tudo que vocês foram fazer, faça bem, faça o seu melhor. Então aqueles porquinhos ali foi, né, ali com aquela palavra da mãe. Ali o porquinho mais novo, ele querendo ganhar tempo para brincar, para sobrar, para brincar, ele então começou a construir a sua casa, toda na palha. Ele não gastou nem um dia para terminar aquela casa, a construção daquela casa. E ali o irmão do meio, ele então correu ali na floresta, pegou uns gravetos, uns pau, umas madeira e construiu a sua casa toda na madeira. E ele levou 3 dias na construção daquela casa. Mas o filho mais velho, o irmão mais velho, ele cavou, ele alicerçou a casa dele, ele fez bem dividida, bem arrumada, bem ajeitada, e a casa dele tinha até chaminé. E ali, meus irmãos, apareceu então o lobo, e foi ali na casa do irmão mais novo. E o lobo então disse para os porquinhos: abra a porta, porque senão eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. O porquinho lá dentro falou: pode derrubar, a minha casa está segura. E ali o lobo soprou e aquela casa veio ao chão. E aí ele foi para a segunda casa ali do irmão do meio. E ele fez: abra a porta, porque senão eu vou soprar e a sua casa vai cair. E ali o porquinho falou do mesmo jeito: pode soprar, que a minha casa está segura. E ali o lobo soprou e essa casa também veio ao chão. E ele foi então ali para o irmão mais velho. E ali eles correram então, todos dois, para a casa do irmão mais velho. Aonde o lobo também chegou ali naquele lugar e falou: abra a porta, porque senão eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. E aí o porquinho ali dentro, o lobo então começou a soprar, 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 soprar aquela casa. E esta casa não caiu. E ele olhou, ele viu a chaminé. E ele pensou de entrar por ali. E o porquinho, vendo que ele ia entrar pela chaminé, ele correu ali, colocou fogo ali na lareira, colocou um caldeirão de água quente, aonde aquele lobo, ele desceu ali naquelas águas e foi queimado. Então, meus irmãos, o que eu tiro dessa história, comparando aqui a de Mateus 7, né, que fala dos alicerces. Assim como diz ali na palavra do Senhor no início, que o Senhor deu para cada um de nós o alicerce perfeito, que é Ele é a rocha, mas cabe a mim, cabe a você. Se nós vamos estar estaqueados, se nós vamos estar alicerçados nesse grandioso Deus, alicerçado no Senhor Jesus, cabe a nós. Mas ali o Senhor, Ele deu a mesma palavra, esses 2 homens, eles ouviram a mesma palavra, mas um ele ouviu e a cumpriu. O outro ele ouviu, mas foi insensato. E nós, como, meus irmãos, nós estamos sendo? Qual é o teu alicerce? Qual é a tua base? Será que a base da sua vida é bem, é riqueza, é prazeres do mundo, ou é Jesus, o autor e a consumador da sua vida e da sua fé? Quem, meus irmãos? Aonde nós estamos alicerçando a nossa vida? Eu quero dizer para os irmãos que esta casa que está falando aqui, não é a nossa casa onde nós moramos, é a nossa casa espiritual. Como está a nossa casa espiritual? E para isso, para que nós venhamos, e aqui, esses 2 homens ouviu a mesma palavra, mas um, assim como diz também lá em Lucas 6,46, que ele cavou bem fundo, que ele estaqueou ali as estacas, ele fez um alicerce forte
ali alicerçado nas coisas do Senhor. Porque, meus irmãos, ele ouviu a palavra do Senhor e as praticou. E aí veio a situação sobre a casa dos dois homens, do que tinha alicerçado no Senhor e do que não tinha, do que era sensato e do que era insensato. Veio as mesmas circunstâncias sobre as duas casas. Mas ali veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento, mas só aquela casa que estava alicerçada na rocha, que era o Senhor Jesus, que ele não fez as coisas, a casa dele alicerçada em cima da areia, confiando em homem, confiando em coisas, mas ele alicerçou, porque ele sabia que ia vir um dia mau naquela casa. E aí, mas só aquele que alicerçou no Senhor. Veio o vento, veio a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. E como nós estamos com a nossa casa? Como está a nossa casa espiritual? Mas assim como diz aqui o tema da nossa palavra, ainda há tempo. Porque o nosso Senhor Jesus ainda não veio. Ainda há tempo para mim e para você. Mas aqui também assim, talvez nós estamos assim que nesses dois porquinhos. Todos três ouviram a mesma palavra da mãe. Filhos, tudo que vocês forem fazer, faça bem, faça o melhor. Mas só um ouviu e as praticou, a palavra da mãe. Porque ele sabia que ali naquela floresta havia um lobo. Havia um lobo. E esse lobo representa o inimigo, representa também Satanás na minha e na tua vida. Mas como está a nossa casa? A nossa casa está firmada no Senhor? E para termos estes fundamentos no Senhor, nós precisamos fazer ali o que diz na palavra do Senhor em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Ali também na palavra do Senhor, em Salmos, mas muitas das vezes, todo mundo aqui tem uma palavra dessa em sua casa. Todos nós temos. Eu creio que ninguém aqui não tem uma palavra dessa. Mas muitas das vezes, nós só estamos ali, a nossa palavra, ela só está ali na nossa casa. Muitas das vezes até no nosso trabalho, só aberta ali no Salmo 23 ou no Salmo 91. Só aberta, meus irmãos, de nada adianta. Se nós não cavarmos, se nós não buscarmos, se nós não alicerçarmos nas coisas do Senhor, de nada adianta. De nada adianta. Nós vamos ser que nem este homem aqui insensato, que construiu ali a sua casa em cima da areia, sem firmeza, sem alicerce, e a tempestade, a chuva vai vir. E aí? E aí? A nossa casa vai permanecer? Mas aqui também, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, para que nós venhamos a ser fundamentados nas coisas do Senhor, a fundamentar a nossa casa na base que Ele deu para cada um de nós. Fala lá no Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. E aqui também a palavra do Senhor, lá no Salmo 119:105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, de nada adianta se nós não fazer aqui os mandamentos do Senhor. Assim como diz lá em Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Só nós temos a nossa Bíblia ali aberta, de nada vai adiantar. Se nós todos os dias, assim como diz lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o Senhor. Ou será que a nossa palavra só está aberta ali no Salmo 91, onde diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Isso está falando, meus irmãos, de intimidade. Isso está falando de profundeza. Isso está falando de conhecer ao Senhor. Mas para isso nós temos que ler a palavra dele. Para isso nós temos que tomar as armaduras ali de Efésios. Assim como diz ali em Efésios 6:10. Pois, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do teu poder. Porque nós temos que estar forte no Senhor. Nós temos que estar fortalecido no Senhor. Nós temos que conhecer. É colocar a armadura, é colocar o capacete, para que nenhum dado inflamado do maligno venha sobre a nossa mente, venha sobre a nossa cabeça, para que nós venhamos a ter discernimento quando é a voz do Senhor ou quando é a voz do maligno. Mas para isso nós precisamos alicerçar, mas para isso nós precisamos alicerçar na palavra, alicerçar no Senhor, a construir a nossa casa nessa rocha que se chama Cristo. Em quem você tem crido? Em quem você tem alicerçado a sua casa? Em Efésios também, meu irmão, fala que nós temos que calçar a sapatilha do Evangelho para propagar o Evangelho. Mas como? Quem nós temos ganhado pessoas para o Senhor Jesus? Qual boa obras nós estamos fazendo aqui nessa terra? Mas o bom, meus irmãos, que até agora o Senhor não veio. Ainda há tempo de nós nos arrepender e firmar no nosso Senhor. Ainda há tempo para mim e para você de conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, voltando, meus irmãos, aqui a nossa palavra, lá em 1 Coríntios 3:11, aonde a palavra do Senhor diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nesta parte permanece, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Então, como eu disse aqui, o Senhor, Ele deu a base, né, o fundamento para cada um de nós, mas cabe a nós, né, a construir, a cavar, a estacar as nossas estacas, a alicerçar o nosso alicerce firme no Senhor Jesus. Porque aqui está falando que todas as nossas obras que nós fazemos aqui, elas vão passar pelo fogo. Mas se as nossas obras, ela for de ouro, de pedras preciosas, de prata, o fogo vai vir. E as nossas obras vai ser mais purificadas. Ou será que as nossas obras são de palha, de feno, ou de madeira, que quando o fogo bater, tudo vai ser destruído? Então, meus irmãos, ainda há tempo de nós virmos alicerçar no nosso Senhor Jesus, a buscar, a conhecer o Senhor Jesus, assim como diz ali na palavra do Senhor em Lucas 10:19, quando o Senhor ali separou os 70, e ali em Lucas 10:19 ele diz: eis que vos dou o poder para pisar em cabeça de serpente e escorpião, e nenhum dano do maligno lhe será causado. E ali aqueles homens, eles foram e eles voltaram maravilhados, porque até os demônios eram sujeitos. O Senhor Jesus falou: não, de nada disso adianta. Nós temos que preocupar
se o teu nome está escrito no livro da vida. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor quer de mim e de você. Se o nosso nome está escrito no livro da vida. Ou talvez nós estamos que nem aqueles 2 porquinhos, achando que nós estamos seguros, estamos firmes, achando que nós estamos indo para o céu, mas nós estamos caminhando para o inferno. Mas ainda há tempo para mim e para você, para que toda essa história venha a ser mudada, em nome do Senhor Jesus. E aqui também na nossa palavra, em Mateus 6, 19, a palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor não está falando que nós temos que ser miseráveis, mas Ele está dizendo que o nosso coração nós tem que estar voltado para o dinheiro, porque a palavra do Senhor também diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, é a raiz de todo mal, mas muitas das vezes nós estamos aqui, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, não estamos buscando o Senhor de todo o coração, muitas vezes nós nem o conhecemos, às vezes nós só ouvimos falar do Senhor, só de ouvir falar. Mas quem é o Senhor para você? Em quem você está alicerçado? Ou talvez nós estamos fazendo que nem ali, aquele povo antigo ali do Egito, que quando as pessoas morriam, eles colocavam o ouro, colocavam as pratas, as pedras preciosas, tudo ali dentro daquele caixão, dentro daquela tumba, achando que a riqueza ia. Mas as riquezas não vão. Vai só as nossas obras. E ao chegar lá, o Senhor, Ele diz que Ele tem um galardão para mim e para você, para aquele que fez as boas obras. Nós temos aqui o exemplo de Dorcas, que fala ali em Atos 9, 37, que Pedro chegando ali em Jope, aquela mulher estava morta, e o nome dela era Tabita, e na tradução fala Dorcas. E aquela mulher era uma ajudadora, ajudava as viúvas, fazendo vestido, roupa, saia para aquelas viúvas. E aquelas viúvas estavam em choro, em prantos, porque não havia mais aquela mulher. Aquela mulher era conhecida como boas obras. Para ter, meus irmãos, para ajudar o outro, não, às vezes nem precisa de dinheiro. Às vezes o Senhor já te deu um dom. Olha aqui o dom dela, era costureira, ela fazia roupa. E ali ela não vendia, ela ofertava para aquelas irmãs. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Mas o bom é que ainda há tempo. E aqui também, meus irmãos, na palavra do Senhor, diz também lá em Provérbios 19, 17, que quando nós ofertamos ao pobre, nós emprestamos ao Senhor. Nós emprestamos ao Senhor. E aqui também, em Colossenses 3:2, diz para que nós não venhamos a preocupar com as coisas desta terra, mas sim com as coisas do alto. Em quem nós temos preocupado? Aonde nós estamos alicerçados? Qual é a nossa preocupação do primeiro dia? Será que é primeiro pegar o nosso celular? Passar horas ali, mas nós não passamos horas com a nossa palavra. Nós não passamos orando, buscando, cavando, assim como diz a palavra do Senhor. Para nós conhecermos, para nós estarmos alicerçados, nós precisamos cavar, nós precisamos conhecer este Senhor. E aqui também, a palavra do Senhor, lá em Lucas 18, conta para nós que havia naquela cidade uma viúva, e naquela cidade também havia um juiz, aonde aquele juiz não temia nem a Deus e nem ao homem. E aquela viúva ali chegou naquele juiz para que ele pegasse a causa dela. E ele não queria pegar. E aquela mulher, ela foi perseverante. Aquela mulher foi uma mulher cheia de fé.
E ela ali no pé daquele juiz pega a minha causa, defenda a minha causa, defenda a minha causa. Até que um dia, aquele juiz, sem temor de Deus, ele disse: eu vou pegar a tua causa. Isso, meus irmãos, quer dizer de fé. Assim como o Senhor, o pastor pregou aqui domingo, que o Senhor, Ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Mas cabe a nós, se nós vamos aumentá-la ou se ela vai diminuir. Cabe a nós. E que nós, nesta noite, venhamos colocar a nossa fé em prática. Que essa fé venha aumentar. Começa nas pequenas coisas, que sobre o muito o Senhor lhe colocará. E aqui também a palavra do Senhor conta para nós, ali em Mateus 16, 13. Ali em Mateus 16, 13, conta para nós, ali que os discípulos chegaram no Senhor Jesus e falou: Senhor Jesus, o povo está perguntando quem é o Senhor. Um está falando que o Senhor é João Batista, outro está falando que é Jeremias, outro está falando que é Elias, outro está falando que é um profeta ou outro profeta. E o Senhor Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro ali, um homem cheio de fé, levantou e disse: Senhor, Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. E ali o Senhor Jesus, ele ficou maravilhado. Ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai que estás no céu. E ali, porque o Senhor ficou maravilhado. Porque, meus irmãos, quando nós estamos alicerçados, nós ouvimos a voz do Senhor. E ali foi o próprio Deus que falou para ele que aquele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que nesta noite nós também venhamos aprofundar, para que nós também venhamos a ouvir a voz do Senhor. E ali o Senhor ficou tão maravilhado com aquela resposta ali de Pedro, que o Senhor foi e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu não és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do céu, e tudo que ligares aqui na terra será ligado lá no céu, e tudo que desligar aqui na terra será desligado no céu. Isso está falando para mim, meus irmãos, de autoridade. Isso está falando de fé. Isso está falando de poder que o Senhor também deu para cada um de nós. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já deu? Aonde que nós estamos sendo fundamentados? Talvez até aqui, meus irmãos, a nossa casa está torta, a nossa casa está mal arrumada, porque nós estamos preocupando com outras coisas, mas não preocupamos com o Senhor. E aqui também, meus irmãos, contra ali, para nós, lá em Lucas 19, 9, 5, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos. E ali ele estava ouvindo, e ele cobrava aquilo que lhe era devido e mais um pouco. Ele roubava ali do povo. Mas ele começou a ouvir as histórias do Senhor Jesus, dos milagres do Senhor. E ali ele foi aguçando no seu coração. Ali o seu coração foi sendo aquebrantado. E ele ali dizia: eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Porque ele sabia que o que ele fazia não era certo. Mas ali em Jericó, ele subiu, ele sabia que o Senhor Jesus ia passar por ali. Ele subiu no sicômoro, numa árvore
brava, cheia de espinho. Ele sabia que o Senhor ia passar por ali. E ele disse, e o Senhor olhou, viu Zaqueu lá e disse, Zaqueu, desça depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. E ali as pessoas ali rodeadas, aqueles homens, disse, se ele fosse mestre mesmo, ele sabia que esse aí é um ladrão. Talvez nós também estamos assim, mas ainda há tempo para mim e para você. Assim como Zaqueu. E Zaqueu disse ali para o Senhor, sem o Senhor perguntar nada, Senhor, tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais essas pessoas. E ali o Senhor ficou maravilhado, aonde ali aqueles homens estavam acusando. Mas o Senhor disse, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Então o Senhor, Ele veio para mim, Ele veio para você. Que nós nesta noite venhamos a cavar, que nós nesta noite venhamos a aprofundar no nosso Senhor Jesus, em conhecê-lo. Em conhecer o Senhor Jesus, nós venhamos esta noite a conhecer o Senhor. E aqui também na palavra do Senhor diz, lá em 2 Timóteo 4:7 fala, combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Aqui, meus irmãos, está falando de Paulo. Paulo, assim como diz ali em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ali Paulo, ele começou a obra do Senhor, né, mal. Porque quem era Paulo? Paulo antes era Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. E ali o Senhor o achou. O Senhor o achou e ele então, a partir daí, se tornou um grande homem de Deus, temente do Senhor. Um homem munido da palavra, que ele era munido, mas ele usava para o mal. Assim como ali na morte de Estevão, Paulo estava lá. Paulo estava lá. Mas ele resolveu fazer diferente. E ele aqui, meus irmãos, nesse versículo aqui, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabia que ele começou mal. Mas o fim aqui, ele deu o seu melhor para fazer as coisas do Senhor. Mesmo quando ele estava preso, ele propagava o evangelho. Ele propagava o evangelho, ele falava de Deus, mesmo ele preso. E muitas das vezes nós estamos aqui soltos e nós não estamos falando da palavra do Senhor. Nós não estamos mergulhados na palavra do Senhor. E aqui também conta para mim e para você aqui uma história que eu li esses dias. Uma história que conta sobre um pedreiro. E ali o pedreiro chegou no patrão dele e falou, Senhor, eu não quero mais, né, construir casa, edifício, eu não quero mais. Eu quero me aposentar. E ali o patrão ficou entristecido, falou, ô Zé, mas pela última vez, né, constrói uma casa para mim, uma casa especial. E eu vou deixar essa casa em suas mãos. Você usa o material que você quiser, do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser. Mas ele falou, tá bom, eu faço. Mas só que ali Zé já estava entristecido. Zé ali, ele já tinha fechado o coração, porque ele não queria mais construir casas. E o patrão disse, quando você terminar, Zé, você me liga que eu venho vistoriar a casa. E Zé falou, tá bom. E ali Zé começou então a construir a casa. Ele começou, e Zé era um bom pedreiro ali. Zé era convocado ali para fazer grandes casas. Mas só que Zé, já com o coração fechado, ele fez aquela casa de qualquer jeito. Ele não
colocou um alicerce bom, não afundou aquele alicerce, não estava com alicerce firme. Mas aí, meus irmãos, as paredes tudo torta, tudo mal dividida. Usou ali os material de quinta, tudo de má qualidade, para que aquele patrão não falasse para ele construir outra casa. Então, ele fez aquela casa toda mal feita. E ali, ele ligou para o patrão e disse: chefe, já está pronta a casa. E ali o patrão chegou para ver aquela casa, as paredes tudo torta, os material tudo ruim. Aí o patrão foi e pegou a chave. Aqui, Zé, essa casa é sua. E ali Zé entristeceu grandemente, porque se ele soubesse que aquela casa era dele, ele tinha feito a melhor casa. Mas muitas das vezes nós também estamos assim que nem o Zé. Zé começou bem, mas terminou mal. Assim como dizem que em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Paulo, ele começou mal, mas terminou bem. Ele sabia que tinha feito um bom trabalho. Ele sabia que lá no céu o Senhor estava preparando. Estava ali com um garladão para dar a ele. Mas Zé, não. Zé terminou a sua carreira mal, porque era um bom pedreiro. Mas ali, ele já não foi. Na sua última obra, ele não foi, ele não fez bem. Então, que nesta noite, nós venhamos alicerçar aqui, que nem diz em 1 Coríntios 3:11, que o Senhor, ele deu a base, o Senhor, ele deu o fundamento para cada um de nós, mas cabe a nós, se nós vamos ser alicerçados ou não, neste nosso Senhor. Ali que nem diz a palavra do Senhor, em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade nós temos conhecido? Porque se só nós estiver com a nossa Bíblia aberta, nós não vamos conhecer o Senhor. Nós temos que fazer que nem este homem sensato. Ele ouviu e as praticou. Assim como o Senhor diz para as mães, que o nosso dia são todos os dias. Mas a verdadeira mãe são aquela que faz a vontade do Pai, que está no céu. Então que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor. Primeiramente, que nós venhamos a conhecer o Senhor. Assim ali que nem a palavra do Senhor diz em Ezequiel 47, que ele deu um cordel ali de medir, para saber aonde estava a intimidade dele. A intimidade estava no tornozelo. Depois ela foi para o joelho, que quer falar de oração, de vida com Deus. Depois foi para a cintura. Depois foi para o lombo. E quando chega aqui, meus irmãos, no lombo, não tem mais jeito. Nós temos que mergulhar. E é isso que o Senhor quer nesta noite de mim e você. Que nós venhamos a mergulhar nessas águas profundas. Que nós venhamos a conhecê-lo. Porque ainda há tempo para mim e para você. Porque o Senhor ainda não veio. Ainda há tempo. Talvez hoje chegue o dia. Talvez até aqui você não tenha construído a sua casa alicerçada no Senhor. O Senhor ainda está nos dando mais uma oportunidade para que nós venhamos a destruir tudo, toda esta obra vazia, de feno, de palha, de madeira, e começar a cavar bem fundo, porque o ouro, a prata, as pedras preciosas, elas não são encontradas aqui na superfície. Para que nós venhamos a encontrá-la, nós temos que cavar, nós temos que ir bem fundo para achar o ouro e a prata. E o Senhor, ele diz que as nossas obras vão ser passadas pelo fogo, mas aquelas obras que foram feitas no ouro, na prata, nas pedras preciosas, elas vão ser mais purificadas. Mas aquela que é feita no raso, naquela que é feita sem conhecer o Senhor,
naquela que é feita na palha, naquela que é feita no feno, naquela que é feita na madeira. O fogo vai passar. E eu creio que esse fogo é o próprio Senhor. Porque o Senhor, Ele diz que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E esse fogo vai passar nestas obras rasas, estas obras vazias, essas obras sem alicerçar no Senhor, essas obras construídas na areia. E tudo vai pegar fogo, porque não teve alicerce, não procurou a conhecer o Senhor. Mas ainda há tempo para mim e para você, porque até aqui talvez nós começamos mal, nós estamos vazios, assim como diz ali no Salmo 91, que nós devemos estar debaixo das asas do Senhor. E ali no Salmo 91, 7, fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para isso nós devemos estar debaixo das asas dele. Não só no dia da angústia, mas também no dia do descanso. Porque não é só quando vem a turbulência que nós corremos para debaixo das asas do Senhor, não. É todos os dias. Assim como diz ali no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, mas você está ali de pé. Você está alicerçado no Senhor, porque o Senhor te deu a esta fé. Mas cabe a mim, cabe a você, se nós vamos estar alicerçados no Senhor ou não. Em quem nós estamos alicerçando as nossas coisas? Em quem nós estamos preocupados? É preocupar com as coisas do alto, não com as coisas aqui da terra. Mas o bom é que ainda há tempo para mim e para você, para que o Senhor venha a mudar. Assim como a Delícia disse hoje na palavra dela, que cada um de nós somos vaso, mas nós precisamos descer na casa do oleiro, para que nós venhamos a ser reconstruído, formado novamente, porque talvez até aqui nós estamos todo mundo rachado, todo mundo vazio, assim como ali aquelas 5 virgens, as 5 ali imprudente, que ela levou só um pouco de azeite na lamparina, mas elas não levaram, que nem aquelas virgens prudentes, que elas levaram na lamparina, ainda levou um pouco de reserva. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Amém, Senhor Deus e meu Pai. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Nós venhamos, Senhor, nesta noite, Pai, a destruir, Senhor, toda obra, Senhor. Toda obra, Senhor, mal feita, Pai. Toda obra, Senhor, que confia, Senhor, no homem, Pai, mas que não confia no Senhor. Toda obra, Senhor, que está sendo, Pai, insensata, Pai. Que nesta noite, Pai,